o gabinete clandestino do ministro Alexandre de Moraes, que agiu contra protestos de caminhoneiros em 2022. Mas existe uma imprensa no Brasil que faz questão de fazer a defesa de Moraes, independente de qualquer coisa. O que importa é que Bolsonaro está preso. É só isso que importa para essa imprensa. Se Moraes está rasgando a Constituição, se Moraes está passando por cima, se Moraes está perseguindo, prendendo, se Moraes está dando ordem de prisão, não interessa. Censura não interessa. O que interessa é que o Bolsonaro foi condenado à prisão. Pessoal, Alexandre de Moraes com um gabinete clandestino. Pessoal, a bomba tá chiando e vai explodir. E essa explosão vai ser com a demissão, com o impeachment, com processo e com prisão de Alexandre de Moraes. Veja só, que a paz do Senhor esteja na sua vida. Se você chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Convido você a deixar o like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal. Vamos trazer informações importantíssimas, porque aquela pessoa que se achava o intocável, que prendia, perseguia, censurava, achava que era o dono do Brasil, a casa está ruindo, pessoal. Os dias dele está contado. Veja só, o gabinete paralelo de Alexandre de Moraes está sendo descoberto. Tagliaferro mostrou mais provas. Veja só, como é que pode um juiz ter um gabinete clandestino específico para perseguir pessoas? Bora ver essas informações aqui com esses jornalistas de primeira ponta, que são o jornalismo da Oeste. Bora conferir esse vídeo? Seja bem-vindo e bora para essas notícias. Episódios da Vaza Toga que foram publicados com exclusividade pela Oeste neste fim de semana e hoje, ainda nesta segunda-feira. Trocas de mensagens mostram que os jornalistas Rodrigo Constantino e também Guilherme Fiuza foram alvo do gabinete clandestino do ministro Alexandre de Moraes. Em 22 de novembro de 2022, o juiz auxiliar de Moraes na Suprema Corte, Ayrton Vieira, compartilhou num grupo de mensagens o link de um vídeo de Rodrigo Constantino. No conteúdo, o jornalista criticava a iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral de punir cidadãos acusados de promover desordem informacional. Depois da publicação, Vieira ordenou o seguinte: vamos bloquear tudo desse cara e prever multa. Diante da falta de justificativa para o bloqueio, o então chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE, Eduardo Talhaferro, questionou o fundamento, qual seria o fundamento que poderia ser utilizado no relatório contra o jornalista. E aí ele pergunta, coloca o quê? Qual o fundamento? Nas mensagens, Vieira disse que ligaria para Talhaferro para orientar como o documento deveria ser elaborado. Pouco depois, Vieira reforçou a ordem. Eduardo, bloqueio e multa pelo STF, entre parênteses, Rodrigo Constantino. Capriche no relatório, por favor. Risos. Aí, com ofício via e-mail. Dias depois, em 5 de dezembro, os integrantes do grupo recuaram e avaliaram que o bloqueio poderia gerar alguma repercussão negativa, então decidiram apenas pela desmonetização das contas do jornalista. Em 27 de dezembro de 2022, Talhaferro enviou ao grupo um relatório sobre o jornalista Guilherme Fiuza. Abre aspas. Esse não precisou de muito para se comprometer. Por favor, verifique se está ok, missão cumprida, fecha aspas, para o Eduardo Talhaferro. O perito recebeu emojis de palmas e agradecimento de Marco Antônio Vargas e Ayrton Vieira. Vargas acrescentou, esse também tem vários posts golpistas. Na sequência, Talhaferro concluiu, vamos mandar bala. Os repórteres... Pessoal, vocês viram até aqui. Ainda tem muito mais aqui para ser mostrado. Mas vejam só, pessoal, um gabinete paralelo com o comando, conivência, ordens de Alexandre de Moraes. Pessoal, se nós estivéssemos num país sério de verdade, pessoal, peraí, esse cara já era para ter saído do Supremo Tribunal Federal. Se nós estivéssemos num país sério de verdade, onde a justiça tivesse validade, os senadores já era para ter colocado esse cara para fora. Precisava nem de impeachment. Os outros juízes era para ter a moral de dizer, ó,
Você não pode mais não julgar aqui dentro do Supremo Tribunal Federal não, porque o que você fez, isso ultrapassou os direitos humanos, você perseguiu de forma proposital, porque esses juízes aí que estavam trocando mensagem com Tagliaferro, era mando de Alexandre de Moraes, veja só, mensagens direcionadas contra Fiuza, Constantino, inacreditável. Mas como nós temos um covarde no Senado Federal que sabe de tudo isso, que tem informação, que é o presidente do Senado, o Alcolumbre, ele se faz de cego, de sonso, de besta, como se tudo tivesse dentro de uma normalidade. E ainda dizem que nós estamos em uma democracia. Veja só, uma perseguição específica, desmonetiza, prende, Polícia Federal, só em cima de quem era da direita. Nenhum esquerdista teve suas páginas censuradas, derrubadas, nada. Inacreditável. Bora continuar, pessoal. Isso aqui é muito sério. Muito sério. É por isso que essas sanções, por isso que tudo isso que está vindo contra o Alexandre de Moraes, não é porque o coitado do Alexandre de Moraes está fazendo tudo certo, por isso que é uma perseguição contra ele. Não. É porque ele está invadindo, ele está... Pessoal, isso é um ditador, pessoal. Vamos abrir o verbo. Ele está censurando. Eu fico indignado com isso quando eu olho uma situação dessa e ainda vejo os outros juízes com a normalidade, como se tudo tivesse ocorrendo dentro da normalidade. Nós não estamos vivendo em uma democracia. Essas sanções que estão vindo, são bem-vindas. Mas muito mais importante do que essas sanções é o impeachment desse cara. É inacreditável. 41 votos. E o Alcolumbre se faz de besta e não quer pautar. E nem vai pautar. Ele já declarou isso. Edilson Salgueiro, Raquel Dias e Carlo Cauti trouxeram então mais um episódio que foi publicado nessa sequência, nessa série de reportagens. O tenente-coronel da Polícia Militar da Bahia teria auxiliado o gabinete de Alexandre de Moraes a censurar pessoas. Você pode conferir também os detalhes nessa reportagem que a gente exibe na tela para quem nos acompanha. E mais um outro destaque que saiu agora há pouco também no site de Oeste, o gabinete clandestino do ministro Alexandre de Moraes, que agiu contra protestos de caminhoneiros em 2022. Bom, e para trazer mais informações, detalhes sobre essa série de reportagens que temos publicado no site de Oeste desde a semana passada, a gente recebe no estúdio do Sem Filtro o repórter e também editor do site da Revista Oeste, Edilson Salgueiro. Edilson, muito boa noite, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula, Augusto, Piotto, você que nos acompanha. Estou aqui para ajudar a esclarecer eventuais dúvidas e para passar para os nossos assinantes, os nossos leitores, espectadores, tudo o que aconteceu. Perfeito, muito trabalho, né? Muito trabalho. Com certeza, seu também, da Raquel Dias, do Carlo Cauti, uma parceria entre vocês. Parabéns por essa série de reportagens. Agora, eu tenho uma curiosidade, porque a gente vê muito ali 3 personagens. O Eduardo Tagliaferro, perito criminal, também o Ayrton Vieira, que era o juiz auxiliar, e o Marco Antônio Vargas, que também era juiz que trabalhava no escritório, no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Mas em relação ao ministro Moraes, ele não participava, é uma curiosidade mesmo, desses grupos de WhatsApp. Como é que era feito, assim, se dava a comunicação entre o ministro Alexandre de Moraes e me parece que o Ayrton Vieira, que era ali quem comandava e direcionava as ordens do ministro, era isso, Edilson? Perfeito, exatamente isso. O ministro Alexandre de Moraes não aparece em nenhum momento, ele é oculto em todos os momentos ali. Então, quem é o despachante das ordens do ministro Alexandre de Moraes é o Ayrton Vieira, que é auxiliar do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Então, eles conversavam. Eles conversavam em WhatsApp, pessoalmente, mas tudo em privado. Então, o ministro Alexandre de Moraes conversava com o Ayrton Vieira, enviava as demandas e o Ayrton Vieira as levava para esse grupo clandestino. O Moraes era esperto. Ele estava por trás de tudo, mas ele conversava de forma específica com esse Ayrton Vieira, que dava as ordens para os outros, para dizer, recebi mandos de Alexandre de Moraes para nós fazer isso. E esses documentos estão tudo nas mãos de Tagliaferro. A imprensa não quer noticiar isso, Band, Record, Globo, UOL, eles não querem. Eles querem acreditar na fala.
Se o Moraes disser nada disso é verdade, esses documentos, é tudo fake, pronto, os jornalistas reportam isso. O Alexandre de Moraes disse que tudo, essas calúnias, tudo é mentira. É porque ele está defendendo a soberania, a democracia, por isso que estão se levantando contra ele. Quer dizer que provas, áudios, vídeos, mensagens, conversas, nada disso é prova. A única prova consistente que existe é as falas de Alexandre de Moraes. Na nossa democracia tá dessa forma. Aonde existe uma imprensa, não a oeste, porque aqui é independente, mas existe uma imprensa no Brasil que faz questão de fazer a defesa de Moraes, independente de qualquer coisa. O que importa é que Bolsonaro está preso. É só isso que importa para essa imprensa. Se Moraes está rasgando a Constituição, se Moraes está passando por cima, se Moraes está perseguindo, prendendo, se Moraes está dando ordem de prisão, não interessa. Censura não interessa. O que interessa é que o Bolsonaro foi condenado à prisão por factoides. Foi condenado à prisão por causa de um delator que mudou a sua delação dezenas de vezes. Um delator só mudou dezenas de vezes. Foi provado e comprovado que ele se contradisse várias vezes. Mas baseado nas contradições, a condenação de Bolsonaro veio. É inacreditável, né? Perfeito, está aberto aqui, Augusto, se tiver qualquer dúvida, Piotto. Mas vamos lá, vamos usar uma expressão usada pelos ministros. A teoria do domínio de fato era do ministro Alexandre de Moraes. Sim. Tudo era reportado segundo ordem dele. Tudo partia. Que é impossível imaginar que o Ayrton Vieira ou que o Talhaferro fazia qualquer coisa que não fosse a mando ou por determinação clara e expressa do ministro Moraes. Que embora não apareça na mensagem faça isso ou faça aquilo. Mas cismava com exatamente, pessoas as citações e a eles são sempre muito, algumas não necessariamente, digamos, agradáveis, né? Em algum momento fica clara a participação do ministro. Então, quem usa o WhatsApp sabe, quando você encaminha uma mensagem para alguém, então, por exemplo, aparece lá Adalberto Piotto, 2 pontos, e o que você disse. Então, o Ayrton Vieira, em determinado momento, em um dos grupos, ele encaminha essa mensagem do ministro Alexandre de Moraes. A mensagem era mais ou menos: Ayrton, peça para o Eduardo, que é o Eduardo Talhaferro, chefe do setor de desinformação do TSE, peça para o Eduardo providenciar um relatório sobre determinada pessoa. Mas ele em si não aparece. Essa foi a única vez que tem um registro específico da participação efetiva do ministro, aparente. Mas ele é o operador oculto, aí todos os outros só o obedeciam. A tese do domínio de fato, só para lembrar aqui a teoria, define... Só um comentário aqui, pessoal. É interessante que o Alexandre de Moraes não aparecia, mas todas essas ações tinham o comando dele, porque os juízes não iam tomar decisões precipitadas sem que Alexandre de Moraes soubesse. Então, perseguição, censura, tudo isso tinha o aval de Alexandre de Moraes. Tinha um mando de Alexandre de Moraes. Esses juízes não começavam a perseguir porque não gostavam do Constantino, nada disso. Era porque o próprio Moraes dizia: eu quero essa pessoa, essa daqui, eu quero todas essas pessoas aqui, ó, censuradas, investigadas. Mas com que prova? Inventa, dá um jeito. Eita, meu Deus do céu. O autor de um crime como aquele que tem o controle e o poder de influenciar e desenrolar da ação criminosa até o resultado final, e não necessariamente quem executa o verbo do tipo penal. Acho que então aqui é a teoria do domínio de fato, né? Embora ele não apareça classicamente assim, dando a ordem. Eles próprios admitem, tanto Ayrton Vieira quanto Vargas admitem: olha, essa é do ministro, o ministro pediu efusivamente, então ele é de fato o operador. Tá. Diga, Augusto. Vocês foram procurados por algum repórter, editor, diretor de outra empresa jornalística querendo publicar esse material ou não? Não, em nenhum momento. O que houve foram mensagens de colegas jornalistas parabenizando ou pedindo informação para confirmar um trecho ou outro da reportagem, mas para que a gente enviasse material, para que fosse publicado em outros veículos, em nenhum momento. Você está publicando com exclusividade. Não, só saiu toda essa série da Vaza Toga, que a gente, aliás, é importante dizer para o leitor que se encerra hoje, pelo menos esta fase da Vaza Toga, tudo saiu 100% na Oeste. É exclusivo da Oeste e em nenhum momento foi publicado antes. É por isso que querem acabar com a Jovem Pan.
A Jovem Pan tem uns esquerdistas, mas tem uns ali que ainda tem a moral de falar as coisas certas. Tem independência, de direita. Tudo o que os ministros querem é jornalistas que falem, que passem a mão na cabeça deles. Tudo o que esses ministros querem é dominar a narrativa, dominar a imprensa. Ou você acha que por trás da Globo, da UOL, CNN, SBT, Band, não tem a influência desses ministros? É claro que tem. A gente fala em liberdade de imprensa, mas isso não existe não. Liberdade tem aqui de trazer isso. E com cuidado, porque eu não duvido nada que haja alguma situação futuramente. Alguma ação. Mas veja só. Jornalismo aqui no Brasil não tem independência. Liberdade de imprensa. Isso não existe, pessoal. Não existe. Porque os ministros é quem dá as ordens. Mas como assim eles dão as ordens? É igual aconteceu na Globo, né? É igual aconteceu na Globo. A Globo recebe mandos, ordens de Alexandre de Moraes. Sei quantos milhões de impostos sonegados. Com uma canetada só, Moraes anulou o pagamento desses impostos sonegados. É por isso que a Globo tem essa dívida com ele e não pode falar mal de Moraes. Quando foi que nós vimos algum jornalista na Globo falando mal? Falando mal não, falando na verdade. Não é falando mal. Uma coisa é falar mal, denegrir a pessoa. Outra coisa é trazer as provas, falar a verdade. Por que ninguém da Globo chama o Tagliaferro? Não pode, eles não chamam, eles não querem. Isso é a verdade. Band, Record, SBT, ninguém chama o Tagliaferro. É porque ele tem provas contundentes. Se não tivesse prova, você acha que ele ia sair do país, se expor desse jeito e inventar provas contra um ministro, entre aspas, poderoso aqui do Brasil? Ele não é doido de fazer isso sem provas contundentes. Se ele faz isso é porque ele tem provas. E esse rapazinho aqui, ó, é corajoso, porque está enfrentando um sistema podre aqui no Brasil, que infelizmente é um sistema que se diz de justiça, que de justiça não tem nada. Deixa eu jogar para o telão, Edilson, porque Silvio e Ana também tem perguntas. Começar com a Ana, diga. Edilson, parabéns para você, para Raquel, para o Carlo Cauti, jornalismo raiz, né, old school, espetacular. Quero agradecer também à equipe de produção da Oeste, que tem traduzido as matérias para o inglês e elas estão correndo aqui nos Estados Unidos. Isso é muito importante. Bom, você já meio que respondeu o que eu ia te perguntar, que essa série ela se encerra hoje, mas qual o tamanho desse material? O Tagliaferro diz que existem outras mensagens, existe outro material e ele só vai liberar até aqui. Como é que está isso? De todo o material que a Oeste tem à disposição, tudo já foi disponibilizado ao público. Então, todos os grupos clandestinos que circulavam ao redor do TSE e do STF, tudo a gente já publicou. Mas não significa que isso é tudo o que existe sobre o assunto. Há mais material, mas aí a gente depende também da coragem das fontes, da boa intenção das fontes em ceder esse material. Mas o que eu posso garantir, em compromisso aqui com os leitores e com os assinantes, tudo a Oeste vai publicar, como fez até agora. Tudo que a Oeste recebeu, a gente publicou. Nós sabemos que há mais material à disposição sobre esse assunto, assuntos potencialmente graves, mas não está sob nosso controle. Assim que estiver sob nosso controle, assim como nós fizemos até agora, nós o faremos daqui em diante. A gente vai publicar tudo o que tiver. Silvio também tem uma... É interessante, né? Eu digo assim que esse rapaz é corajoso para trazer essas informações, mas o Brasil, infelizmente, o sistema do Brasil, os políticos, senadores principalmente o Davi Alcolumbre, que tem o poder na mão de colocar um impeachment para frente, não faz isso e os ministros se sentem confortáveis, mesmo com tudo isso. Outros ministros sabem disso, claro, que esses caras são inteligentes. Eles não são bestas, não, eles sabem, eles têm acesso à documentação, eles têm acesso a outras pessoas que trabalham dentro do TSE, do Supremo. Eles têm acesso, gente. Não é só nós, leigo, igual eu, não, que estou tendo acesso, o pessoal da Oeste, os ouvintes. Não, pessoal.
Esses pessoal lá de dentro, eles têm acesso, mas eles se blindam. Ali é um para ajudar o outro. Ali é um protegendo o outro. Ali é um sistema podre. É uma podridão que existe dentro dessa Suprema Corte. A única maneira de fazer uma limpeza ali é se tirar tudo. E colocar juízes de carreira, juízes independentes, juízes parciais. Na minha opinião, era para ter tempo de mandato, um juiz. Igual o senador. O senador não tem 8 anos, coloca 8 anos também para um juiz do Supremo. Por que esses caras são intocáveis e passam 30 anos ali dentro? É inacreditável. Alexandre de Moraes vai sair quando dali, se depender do tempo de se aposentar? Ele tem 54 anos, se eu não me engano, aí vai sair com 70. Ele vai ficar até os 70 nessa ditadura. Daqui para lá ele já tá na cadeira de rei aqui. Ele vai ser condecorado e consagrado a rei aqui no Brasil. Ele é quem vai dar as ordens. Ele vai criar as leis. Ele vai fazer uma nova Constituição. Ele é quem vai fazer tudo. Ele vai acabar com tudo. Ele já de forma monocrática já passa por cima dos deputados, dos senadores. Ele é quem legisla. Ele é quem faz tudo, pessoal. Manda prender, manda soltar. Então até quando nós vamos ficar debaixo desse jugo terrível aqui no Brasil? Com a conivência, infelizmente, de senadores igual Davi Alcolumbre, que é uma vergonha. Uma vergonha. O pessoal que votou nesse Davi Alcolumbre, o pessoal que tem consciência. Liberdade, pessoal. Ah, não, mas eu não quero saber. Eu quero saber do que eu vou comer. Eu quero saber disso. Beleza, pessoal. Nós precisamos de comer, vestir, trabalhar. Nós precisamos de tudo isso. Mas sem liberdade, pessoal. Mas é como diz o Olavo de Carvalho. O povo não está nem preocupado com liberdade. Porque nunca teve. Então, dentro do que nós estamos vivendo, para muitas pessoas é uma democracia. Estou saindo de manhã para trabalhar, volto de noite, como, durmo, vou, volto, bebo, não sei o quê. Isso é liberdade. É assim que o comunismo chega, né? Igual na Venezuela. A Venezuela era uma liberdade com Chávez, Hugo Chávez. Hugo Chávez dava, auxílio gás, auxílio cozinha, auxílio panela, auxílio pneu, auxílio tudo. Era auxílio de tudo. E o povo, esse é o presidente. E aos poucos ele foi ganhando poder. Aí no lugar de Chávez morreu, sucedeu o Maduro. Aí o Maduro deu continuidade. Eleições que foram sacaneadas, eleições que foram manipuladas. Aos poucos ele foi colocando ali nas instituições pessoas não técnicas, não independentes, mas pessoas segundo a sua ideologia. Aos poucos dominou tudo. O Supremo Tribunal Federal está no domínio do Maduro. O TSE lá no domínio do Maduro. Os generais está tudo com Maduro porque ele colocou o pessoal lá. Então não tem mais como ele sair do poder da forma como está lá na Venezuela. Por quê? Porque ele instalou tudo do jeito que ele queria. E o Supremo Tribunal Federal lá da Venezuela obedece a ordens de Moraes. Ilegais, mas obedece. Por quê? Porque aos poucos foi implantando, tirando a liberdade das pessoas sem que elas soubessem. Hoje as pessoas passam fome, vivem numa miséria, já saíram do país. Uma situação uma calamidade terrível. Mas, por quê? As pessoas, não, bora votar em Maduro no começo, né? No começo. Aí depois que as coisas foram piorando, depois que piorou, não teria mais nem eleição foi capaz de tirar o Maduro. Nem eleição com voto auditável foi capaz de tirar o Maduro pelo fato de que o TSE estava na mão dele. Aí nós fica brincando aqui no Brasil, não, deixa, mas não sei o quê. Quer dizer que eu quero liberdade agora e meus filhos lá no futuro? Como é que fica o neto? Então, pessoal, é muito sério esse assunto aqui. É muito sério. Eram essas informações que eu queria trazer para vocês, pessoal, nesse vídeo. Não vou me alongar muito para não ficar muito longo o vídeo, mas só por isso aqui já dá para ter noção do que está acontecendo no Brasil. E eu só vou ficar sossegado no dia que eu... Sossegado que eu diga assim... satisfeito quando eu ver o impeachment de Alexandre de Moraes. Isso só pode acontecer nas próximas eleições com novos senadores, porque com os que estão, os 41 até foram corajosos de assinar, mas se não mudar o presidente do Senado e não mudar parte desses senadores, o ditador da toga ainda vai continuar perseguindo, prendendo e fazendo o que quiser aqui no Brasil, e ninguém vai fazer nada.
As eleições de 2026 são muito importantes para mudar o presidente, essa marmota é verdade. Mas principalmente o Senado Federal. Nunca foi tão importante o Senado Federal como está sendo e precisa ser nessas próximas eleições. Pessoal, era até aqui. Deus abençoe a sua vida. Curte, comenta, compartilha, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus permitir.